Olá! No último vídeo dessa série eu havia apresentado algumas evidências, algumas provas de que o pastor Arilton Oliveira mentiu ao dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde 1980, estava orientando os seus pastores, os seus líderes, seus professores, instrutores bíblicos, obreiros, a não interpretar Apocalipse 13:18, o 666, com o título Vicarius Filii Dei. Eu mostrei algumas evidências no vídeo anterior. Algumas delas foram esses livros aqui, olha, do Henry Feyerabend, que o próprio Arilton Oliveira cita, né? Só que ele não fala que esse livro ele foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira, que é a editora da Igreja Adventista, em 2004. Então está aqui, ó. Está aí a ficha catalográfica do livro. Vocês podem perceber a data aqui, ó. 2004. Ele foi lançado. Então percebe que aqui ele faz a interpretação, né, com Vicarius Filii Dei, e ele usa também outros títulos, né? Vou colocar aí na tela para vocês verem, ó. Ele usa vários outros títulos, entre eles esse aqui, ó, o Vicarius Filii Dei. Esse. Vou tirar o dedo aqui para ficar fácil para vocês verem. Tá vendo? Então, um livro lançado em 2004. Se a igreja estava sendo orientada a não usar esse título para interpretar o 666, por que um livro da Casa Publicadora Brasileira foi lançado nessa data, usando essa interpretação? E outro livro é esse aqui, Revelações do Apocalipse, de Roy Allen Anderson. Esse aqui, a data é 1988. Vou colocar aí bem próximo aí para vocês perceberem, ó. Vendo? 1988. E ele também faz aqui o uso da gematria. Página 151, olha. Página 151. Ele faz o uso da gematria. Então, já havia mostrado essas evidências, essas provas de que o pastor Arilton Oliveira, ele mente quando ele diz que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a sua sede mundial lá nos Estados Unidos, estava orientando as pessoas a não usar o Vicarius Filii Dei, sendo que esse livro aqui, primeiramente, ele foi lançado até nos Estados Unidos. Tem o título dele aqui em inglês, olha. Esse autor, ele não é brasileiro, ele é americano. Tá vendo o título aí em inglês? E esse escritor aqui também, ele é canadense, o Henry Feyerabend, né? Tá aqui uma imagem dele aqui, uma foto dele aí, ó. Cantou no Arautos do Rei aqui no Brasil, mas ele é canadense, tá? Então, isso aqui é só para a gente fazer uma breve introdução, porque agora nós vamos analisar aqui, mais uma vez eu quero analisar com vocês, com mais evidências, mais provas ainda, inclusive históricas, porque o pastor Arilton Oliveira, ele diz que o Vicarius Filii Dei está só em um documento, que é a doação de Constantino, que foi comprovado ser um documento forjado, né? Um documento falso. Mas eu vou mostrar evidências para vocês de que existem outros documentos históricos que apresentam esse título, tá? Então nós vamos analisar esses tópicos aqui. Creio que não vai dar para analisarmos todos nesse vídeo, tá? Desde 1980, a IASD recomenda não usar a gematria para interpretar o 666. Será? Então está no minuto 21:57. Nós vamos ouvir daqui a pouco ele falando isso.
E aí ele cita outra frase: como a igreja é um mecanismo mundial que se move lentamente, as coisas não são tão rápidas como nós gostaríamos que fossem. Ele fala isso no minuto 22, 5. Aos 22 minutos e 5 segundos. E aí depois ele propõe por que é que não devemos usar o Vicarius Filii Dei, minuto 22, 14. E aí ele apresenta aqui 5 pontos. Obviamente eu não vou conseguir nesse único vídeo aqui refutar todos esses pontos, ou pelo menos a maioria deles, mas no próximo vídeo dessa série eu espero fazer isso, tá bom? Então deixa eu apresentar para vocês aqui dentro deste tópico aqui, esse primeiro, que o Arilton Oliveira ele mente, tá? Ele mente e eu falo isso e eu provo que ele mente. Com dados históricos, com livros, como eu já mostrei esses dois aqui para vocês, tá? Que não é simplesmente uma coisa do Brasil, como ele disse, que foi muito popularizado pelo estudo Revelações do Apocalipse, de Daniel Belvedere. Não é isso. Não é isso, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês também que não é só por causa da questão do pastor Uriah Smith, tá? Que colocou isso no livro dele, Daniel e Apocalipse, e ele fala que depois o pastor Andrews viu no livro do pastor Uriah Smith e colocou no livro dele. Não é isso. O pastor Arilton Oliveira está faltando com a verdade, ele está sendo bem parcial, bem sorrateiramente ele está enganando, mentindo, para ocultar que isso vai até além do adventismo. Isso antes do adventismo, eu vou provar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês que antes do adventismo isso já foi identificado, quando nem existia adventista ainda, tá? Então, assista o vídeo todo, com paciência, e eu peço que você não precisa curtir agora, nem comentar agora. Veja até o final. E se você gostar, achar que é importante, recomenda essa série desde o início, esse vídeo para outras pessoas, compartilha, deixa o seu comentário, se você discorda, se você concorda. Eu não bloqueio nenhum comentário, eu não avalio comentários para deixar só os bons, tá? Você pode comentar o que você quiser, fica à vontade, tá? Aqui a minha atitude não é de bloquear ninguém, bloquear comentários, mas a verdade ela tem que ser dita e nós precisamos ter compromisso com a verdade, diferente do que ele diz, que a Igreja Adventista tem compromisso com a verdade, não a Igreja Adventista nominal, né, da nova teologia, ela não tem compromisso com a verdade, tá? E eu estou provando através dessa série aqui para vocês que isso é um fato, e vou mostrar mais uma vez através deste vídeo aqui, então, que a afirmação dele de que desde 1980 a igreja recomenda não usar a gematria. Vamos lá, então? Deixa eu colocar aqui a fala dele para vocês comprovarem que ele disse isso. Agora a igreja desde 1980 orienta a não se ensinar o Vicarius Filii Dei. Mas como a igreja é um mecanismo mundial que se move lentamente, as coisas não são tão rápidas quanto nós gostaríamos que fossem. Tá vendo? Então, eu já mostrei para vocês que essa frase é uma frase mentirosa, descaradamente mentirosa, tá? Já mostrei com 2 livros, são 2 documentos, esses 2 livros aqui, são 2 documentos, são 2 publicações oficiais da Igreja Adventista, tá? Mas eu quero mostrar agora eu vou mostrar com um vídeo. Eu tenho esse vídeo aqui no canal, ó, Calcule o Número da Besta, 666, onde eu mostro o pastor Luiz Gonçalves, quando ele era obreiro só, um DVD dele falando sobre o Apocalipse. E isso foi na década de 90, no final da década de 90. E depois
Eu não vou colocar esse trecho, mas vocês podem assistir depois aqui no canal. Eu vou deixar a sugestão no final aqui para vocês assistirem. Depois ele não usa a questão do cálculo. Ele usa o que a igreja agora pede para eles falarem, que esse número é um número simbólico, que não pode usar gematria e tudo mais. Só que aqui eu quero mostrar para vocês, vamos mostrar o texto, né? Eu quero mostrar o texto bíblico. Porque essa questão de gematria que é falada, isso é só para ocultar o que o texto bíblico está dizendo. Porque se você analisar o texto bíblico de Apocalipse 13, 18, olha o que diz aqui, olha. Eu vou aumentar um pouco aqui para ficar melhor para vocês. Pronto. Acabou saindo. 13, 18. Vamos lá? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, faça o quê? Calcule o número da besta. Então, o profeta e apóstolo João, ele diz que tem que calcular. Se fosse um número simbólico, não precisaria calcular para se chegar a esse número. Mas o apóstolo e profeta João, ele fala calcule. Calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então é isso que o texto diz, calcule o número da besta. Independente se o nome disso é gematria, o que é, o texto bíblico está falando para calcular. Vamos ver então o que o obreiro, na época obreiro, Luiz Gonçalves, falava. E isso, repito, final da década de 90. Isso aqui é bem depois de 1980. Tá? E esse DVD, ele levou a verdade a muitas almas e muitas almas foram ganhas para Cristo e para a Igreja Adventista através desse DVD. Ah, mas a Bíblia diz, quem tem entendimento, calcule o número da besta. É o número de um homem, e esse número é 666. Naquela mitra que o Papa usa, aquele chapéu grandão que ele usa, tem um nome escrito ali, e é Vicarius Filii Dei. Sabe o que significa? Vigário Filho de Deus, ou representante do Filho de Deus. É uma blasfêmia, porque o representante do Filho de Deus é o Espírito Santo. E o cabeça da igreja não é o sistema papal, é Jesus Cristo. E esse título, Vicarius Filii Dei, está tirando de Jesus a autoridade. Está dizendo que o sistema papal é o cabeça da igreja. Mas a Bíblia diz que é Jesus. E a Bíblia fala, calcule o número da besta, é 666. Nós vamos calcular. Eu coloquei vicários aqui, depois vou colocar filho aqui e dei aqui. Vicarius Filii Dei. E vamos usar o algarismo romano. E vamos calcular, como diz a Bíblia, o número da besta. Vamos ver. O V, você sabe, vale 5. O I vale 1. O C vale 100. O A, 0. O R também 0. O outro I, 1 novamente. O V vale 5. E o S, 0. Lembre-se que vicarius, o U em latim tem o som de V. Então é vicarivis. Vicarius deu 112. Vamos ver Filii. O F, 0. O I vale 1. O L vale 50. O outro I vale 1. E o outro também vale 1. Filii deu 53. E agora Dei. O D vale 500. O E, 0. E o I vale 1. Total, 501. Agora eu vou somar 112, 53 e 501. E tanto faz a ordem. Vamos lá. Coloquei 501, 112 mais 53. Total? Veja, a Bíblia fala, calcule o número da besta. É o número de um homem. E é 666. E agora? Está certo ou está errado? Agora, uma vez eu vi alguém indo num programa de jovens na televisão e dizendo que Ellen White é a besta do Apocalipse. Eu nunca ouvi tanta bobagem na minha vida. Vamos parar por aqui, né? Então, isso que ele fala aqui, o pastor Arilton Oliveira, ele refuta, né? Fala que se descobriu, que não era, né? Eu vou até ver se é na sequência aqui. Agora, falta de apoio histórico. Não há apoio histórico para Vicarius Filii Dei.
C.T. Everson era um fotógrafo adventista norte-americano. Então, aí, Ele foi para Roma visitar o Vaticano. Teve acesso a uma das salas onde estão as mitras, as tiaras papais que os papas usaram na Idade Média. E ele fotografou essas tiaras. Voltou para os Estados Unidos e deu uma dessas fotos de presente para o pastor W.W. Prescott, que era um grande evangelista da igreja. Essas tiaras começaram a ser usadas pelo pastor Prescott para mostrar a autoridade papal da Idade Média. Aí um artista da casa publicadora nossa pegou uma das fotos e colocou na tiara a expressão latina Vicarius Filii Dei. Aí o pastor Prescott pegou a foto, agora escrito Vicarius Filii Dei, e continuou os seus evangelismos. Quando a igreja soube que ele estava usando uma foto, entre aspas, manipulada em Photoshop, a igreja disse: não faça isso, porque na foto original não tem esse nome. E ele parou de fazer. Mas quando ele parou de fazer, as penas já haviam sido espalhadas ao vento. E foi assim que nasceu a tradição de que na mitra papal tem um 66 ou está escrito Vicarius Filii Dei, quando nunca esteve. Então, pelo que nós vimos aqui, o que o pastor Luiz Gonçalves falou, que tem esse título na mitra, na tiara papal, aquele adereço, né, que eles colocam na cabeça, é mentira. Segundo essa história que o pastor Arilton contou, é mentira que tem esse título lá. Mas independente se existe esse título escrito lá na mitra ou não existe, isso não anula o fato de que esse é um título papal. Porque ele não precisa estar necessariamente na mitra, na tiara papal. Ele pode estar em documentos da igreja. Ele pode ser um título oficial admitido pelo Papa Católico, sem necessariamente esse título estar escrito na mitra, na tiara papal. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa não depende da outra, tá certo? Agora eu quero mostrar para vocês se é histórico ou não que esse título é um título aplicado ao pontífice romano, ao bispo de Roma. Tá? Mas antes, eu quero mostrar aqui para vocês que a afirmação do pastor Arilton Oliveira de que desde 1980 a igreja pede para não se usar isso, ela é mentirosa, com essa lição aqui, ó. Vocês percebem aqui claramente, ó, qual é o significado do número da besta. Desde o começo do século XVII, a interpretação usual tem sido que 666 representa o valor numérico das letras de um dos títulos do Papa, Vicarius Filii Dei. Desde quando?
o começo do século 17, ou seja, 1600, desde 1600 para frente, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês provas disso, porque na lição não mostra, mas eu vou mostrar aqui as provas, tá? Então está aí, ó, o Vicarius Filii Dei na lição. Ó, lição de 89, 1989, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar a capa para vocês. Deixa eu só fazer essa leitura aqui, olha. O latim é a língua oficial da Igreja Católica. O Papa, na teologia católica, representa toda a Igreja. Um dos títulos do Papa é Vicarius Filii Dei, vigário do Filho de Deus. Em resposta à pergunta de um leitor, a revista católica Our Sunday Visitor, para 18 de abril de 1915, declarou o seguinte, olha só o que uma revista católica declarou. As letras inscritas na mitra do Papa, sua coroa sacerdotal, são estas. Então, quem falou isso foi uma revista católica. São estas, Vicarius Filii Dei, que é a forma latina para vigário do Filho de Deus. Os católicos afirmam que a igreja, a qual é uma sociedade visível, precisa ter uma cabeça visível. Mervyn Maxwell, God Cares, Boise, Idaho Pacific Press, 1985, volume 2, páginas 413 e 414. Então, olha só, aqui eles citam uma referência de um livro dos Estados Unidos, e aqui lança por terra essa afirmação aqui, ó. Como a igreja é um mecanismo mundial que se move lentamente, as coisas não são tão rápidas como nós gostaríamos que fossem. Mentira! Porque que lá na sede mundial da igreja, lá nos Estados Unidos, um autor americano de respeito, inclusive é autor desse livro aqui também, ó, Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse, tá? Ele fala aqui claramente nesse livro, não é naquele ali, por incrível que pareça, não tem. Mas nesse livro dele aqui, ó, em inglês, God Cares, de 1985, ele já citava uma referência ainda que nem é dele, é de uma revista católica, chamada Our Sunday Visitor, para 18 de abril de 1915. E eu vou contar a história dessa revista aqui e dessa revista específica. Essa edição aqui para vocês. Eu vou contar essa história. De 1915, que lá fala claramente que as letras inscritas na mitra do Papa, sua coroa sacerdotal, são essas, Vicarius Filii Dei. Tá certo? Então, visto que a besta é o papado medieval, renovado nos últimos dias, não é desarrazoado supor que o número seria proveniente de um dos títulos dados ao Papa na Idade Média. Um desses títulos era, de fato, Vicarius Filii Dei. E a forjada doação de Constantino aqui fala também que ela é forjada. Não esconde isso. A lição fala, em 89 ela já fala. E a forjada doação de Constantino foi um instrumento medieval que usou esse título. Ver Henry Patterson, edição Documents of the Christian Church, Londres, Oxford University Press, 1943 e 1963, página 138. Então aqui está todas as referências, fundamentando essa afirmação. O número 666 é um número humano. Fala na RSV, que é a Revised Standard Version, é outra versão bíblica, né? O texto grego básico pode ser traduzido corretamente o número de um homem ou o número de homem. Será que 666 com seus 3 6 aponta então para o homem voltado para si mesmo e para a sua própria maneira de realizar as coisas? Que é quem? O homem do pecado, né? Então, vocês percebem aqui que a lição, vou colocar aqui a capa dessa lição agora para vocês verem. Aqui está na página 52 dessa lição, tá bom? Olha aqui a capa da lição, ó. Lição de adultos, terceiro trimestre de 1989, número 375. Apocalipse, segunda parte, porque no trimestre anterior, essa lição teve a primeira parte
e essa aqui foi a segunda. O título dela, Triunfo no Presente e Glória no Futuro, tá? Vou deixar o link aí para vocês. Eu fiz um vídeo breve mostrando essa lição e outras fontes mais no meu canal Roberto Matheus da Costa, no meu vlog. Mas resolvi fazer esse vídeo aqui mais completo, com mais informações, para ficar mais fundamentado para vocês, tá bom? E um dado interessante a se lembrar é que a lição da Escola Sabatina, ela é um organismo mundial. E essa lição, eu quero mostrar aqui para vocês a lição em inglês. Olha aqui, ó. 1989, ó, lições da Escola Sabatina para adultos, 1º de julho de 1989. E tá aqui, ó, na página 32 da lição, a gematria. Essa lição aqui é a mesma daquela em português, tá? Vou colocar a capa dela aqui para vocês. Antes, deixa eu mostrar um pouco mais aqui, né? A gematria Vicarius Filii sendo usada aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Ó. A gematria sendo usada aí, ó. Vicarius Filii, 666. Tá? E a capa dessa lição tá aí, ó. Semelhante a outra, ó. Triunfo no presente e glória no futuro. Present triumph, triunfo no presente. Future glory, glória no futuro. Tá vendo aí? A mesma lição. Ó, julho, agosto e setembro de 1989. Tá certo? Vou deixar o link aí embaixo para vocês baixarem essa lição, se vocês quiserem. A outra aqui também, essa daqui, tá? E olha que interessante. Ele diz que foi em 80, né? Que a igreja orientou. Por que que em 89, então, a própria lição dos Estados Unidos saiu com a gematria? E todas do mundo, porque em português também tá. E essas lições, elas são mundiais. O mesmo tema é estudado no mundo inteiro. Isso desmente essa fala aqui, ó. Como a igreja é um mecanismo mundial que se move lentamente, mas todo sábado, a cada sábado, o mesmo assunto é estudado. Como que ela se move lentamente, pastor Arilton Oliveira? O senhor deveria ter vergonha de falar tamanha mentira. As coisas não são tão rápidas como gostaríamos que fossem. Mas a lição ela é estudada, o mesmo assunto a cada sábado no mundo inteiro. Tá? Então fica aí, né? Essa exortação, essa atitude para desmascarar o erro, a mentira. E a lição ela continuou usando isso. Ó. Eu encontrei outras lições, ó, Escola Sabatina, trimestral, 1º de julho de 1918. Essa lição aqui, ó, 1918. Já baixei, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Sabbath School Lesson Quarterly. Lição trimestral da Escola Sabatina. Usando aqui a gematria, olha aqui embaixo, ó. O Vicarius Filii aqui embaixo, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Olha aqui o Vicarius Filii aqui, ó, na lição. Tá vendo? Dando um total aí de 666. Tá? Então, essa lição aí de 1918 também mostrando esse procedimento. O que que essas lições elas lançam por terra? Elas desmascaram a mentira do pastor Arilton Oliveira. E aqui eu quero separar as coisas. O pastor Arilton Oliveira fala muitas coisas com as quais eu concordo. Muitas, mas muitas mesmo. Estou bem alinhado com a teologia adventista. A minha bisavó já era adventista.
minha bisavó, minha avó por parte de mãe, minha mãe, eu sou adventista de 4ª geração. Embora eu tenha sido excluído da igreja adventista por mostrar muitas verdades e muitas coisas que foram mudadas lá, mas eu estou muito alinhado a muitas coisas que o pastor Ailton Oliveira ensina. Tá? Então eu quero separar muito bem esse ponto. Eu tenho mais concordância com ele do que discordância. Mas eu não posso deixar que a mentira que ele contou nesse vídeo, as mentiras, né, elas fiquem sem ser devidamente desmascaradas, esclarecidas, reexplicadas, com fundamentos, com provas, com dados, com bibliografia. Tá certo? Então aqui eu quero mostrar essa outra lição de 1949. Para vocês terem uma ideia, eu estou desde por volta de 9 horas. Agora eu estou gravando esse vídeo, já faltam 7 minutos para as 4. Do dia 25/2, vocês podem ver aqui embaixo, ó. Domingo, 25 de fevereiro de 2024. Eu estou desde 9 horas, por volta de 9 horas da manhã. Obviamente eu parei para fazer uma coisa ou outra, pendurar minhas roupas no varal, que a máquina lavou, né? Fez tudo. E para tomar água, para atender uma ligação, tive que atender uma ligação de um irmão, atender algumas mensagens, mas eu estou desde cedo só montando, só fazendo essa pesquisa para desmentir as mentiras que foram colocadas pelo pastor Ailton Oliveira. E como eu falei nos outros vídeos, e volto a repetir, desmentir o erro, a mentira, o engano, dá muito trabalho. Esse vídeo dele aqui, olha, de 37 minutos e 18 segundos, olha quantos vídeos eu fiz e ainda terei que fazer para poder desmentir as coisas que ele fala, que ele diz, usando só um PowerPoint. Vocês notem o perigo que tem a palavra de um pastor, porque ele é considerado por muitas pessoas, né? Esse vídeo ele já está com 60.131 visualizações. Então, olha quantas pessoas foram prejudicadas com as mentiras do pastor Ailton Oliveira, que ele fala nesse vídeo. Viu, pastor? Então, me dirijo agora diretamente ao senhor, pastor, com todo respeito, mas também com toda indignação. Seria honesto e de muita hombridade da parte do Senhor se arrepender dessas mentiras e vir a público falar, não, eu me equivoquei, eu falei coisas sem checar os fatos, sem checar a história, e eu falei no calor da emoção. E pedir perdão a Deus, não é nem a mim, não é nem as pessoas, não, pedir perdão a Deus. Porque o Senhor faltou com a verdade para com Deus. Lá em Apocalipse diz que todo aquele que ama e comete a mentira não vai entrar no reino dos céus, pastor. Não vai entrar. Então eu exorto o Senhor em nome do Senhor Jesus com toda humildade, porque eu também erro e eu estou aberto. Sempre estive a ser exortado, a ser repreendido quando eu errar. E já me retratei até publicamente várias vezes. Então aqui vocês percebem que essa lição, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? De 1918, ela também usa a gematria, e essa daqui também, de 1949, também usa a gematria. Ó, 4º trimestre de 1949. South American Division, divisão
eu não sei se é Sul América, divisão Sul América. Acho que é a parte sul, né, dos Estados Unidos. Então vamos lá, eu quero mostrar agora essa para vocês, eu já baixei aqui, é essa daqui, ó. Tá? A página 7 aqui, ó, ela usa gematria, tá vendo aqui, ó, o Vicarius Filidae? Ó, Vicarius Filidae 666. E o autor dessa lição é exatamente o pastor que ele fala aí sobre a questão da tiara lá, que é o pastor Cottrell, R.F. Cottrell. Eu creio que é, né? Não estou lembrado exatamente se é isso que ele falou. Enfim, independente disso ou de qualquer coisa, temos aqui... Eu não pesquisei mais, tá? Eu parei em 1949, eu não continuei. Talvez existam outras lições. O fato é que não é só Uriah Smith, não é só o pastor John Norton Andrews, que usou a gematria nos seus livros, mas a própria Igreja Adventista Mundial, com as suas lições, ensinou a gematria, pastor. E você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ou meu inimigo ou minha inimiga, eu não quero ter você como inimigo, mas talvez, quem sabe, tenha algum inimigo assistindo aí, né? E rangendo os dentes de ódio, mas não tenha ódio. Aceite a verdade, dói menos, tá? Então nós temos aqui organismos oficiais e mundiais. Essas duas palavras é importante salientar. Organismos oficiais, lição da Escola Sabatina, e mundiais, porque é o mesmo assunto, a mesma lição, ela é estudada no mundo inteiro, em cada idioma. Nós temos uma lição, 2 e 3. 3 lições. Uma em 1918, tá? Eu pesquisei antes dessa aqui também, não encontrei. Encontrei lição falando do Apocalipse, mas não tocava na gematria. Esse ponto é um ponto importante que eu preciso falar, né? Não sei por que não foi abordada essa questão em lições anteriores falando sobre o Apocalipse. Eu creio que foi uma só, de 1903 ou 1904, um negócio assim. E aí depois veio só essa aqui de 1918, usando a gematria, essa de 49 e essa de 89, tá? Volto a repetir, de 49 para frente eu não pesquisei mais, porque ia demorar muito mais tempo e atrasar aqui para eu fazer esse vídeo, tá bom? Então o que eu quero mostrar agora para vocês? Eu quero mostrar se de fato o Vicarius Filidae ele não pode ser provado na história. Vamos ver isso? Deixa eu diminuir aqui, fazer um bem bolado aqui, tá? Fazer um bem bolado aqui para dar para a gente... Ou melhor, eu vou diminuir a minha tela. Eu vou diminuir a minha tela. Não tem necessidade de vocês ficarem me olhando muito não, tá bom? Então vamos analisar aqui, ó. Esse site é um site importantíssimo, tá? Que ele traz várias fontes aqui, históricas, bibliográficas, da veracidade do Vicarius Filidae. Tá bom? Então aqui eu deixei nesse ponto, tá? Mas vocês podem... Lembra que eu falei 1600 para frente? Como fala na lição, nessa lição aqui, ó. Essa lição aqui falou que foi do século
do século XVII. Ó, desde o começo do século XVII, a interpretação usual tem sido que o 666 representa o valor numérico das letras de um dos títulos do Papa, Vicarius Filii Dei. E esse cidadão aqui, ó, Andreas Helwig, eu não sei se é Helwig ou Helwig, porque o W tem som de U e som de V, né? Enfim, em 1600, ele escreveu esse livro aqui, ó, tá aqui a página de rosto do livro e tá aqui o link para você baixar se você quiser, tá? Ele foi o primeiro a identificar, ó, a primeira associação conhecida, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês acompanharem. Pronto. Ó, a primeira associação conhecida de Vicarius Filii Dei com 666 apareceu nesse livro aqui. Ó. Aqui está o título dele. Não sei se está em inglês ou em qual língua, mas aqui está a tradução. Ó. O título é esse aqui. Ó. Investigando a prova de que existe um nome do anticristo que corresponde exatamente ao número apocalíptico 666, manuseado de forma incontestável. Autor Carolo Aglaeonio Irenochorael. Não estou falando em línguas não, tá? É o nome dele, tá bom? Que se acredita ser um pseudônimo. Isso é um pseudônimo de Andreas Helwig ou Helwig. Ah, aqui está explicando, ó, Helwig. O reitor de Berlim, David Chitraeu Dedicata. Grifosilas, 1600. Então aqui, ó, nesse livro aqui, ó, de 1600, olha o que ele escreve. Aqui fala de outro livro dele também, ó, o Anticristos Romanos, publicado em 1612. Ó, publicou também Anticristos Romanos. Anticristo Romano, nomes particulares que totalizam o número apocalíptico 666, que contém traição. Aqui a tradução é do Google, tal, não sei se ela está tão fidedigna. É em Wittenberg. Wittenberg é a Alemanha, né? Que também identificou o Vicarius Filii Dei. A contribuição dos escritores britânicos entre 1560 e 1830 para a interpretação de Apocalipse 13, 16 e 18, por David Brad, C.J. Moore Tübingen, 1983, páginas 84 a 85. Então aqui, ó, desde 1560 ainda, século 16, fim de século 16, né? Escritores britânicos, ele aqui citando escritores britânicos que comprovam o Vicarius Filii Dei. Então vão aqui, ó, aqui vocês percebem que já tem aspas. Vamos para o que ele escreveu. Ó. Helgin mostra que o nome místico 1 deve produzir o número requerido, 2 deve concordar com a ordem papal, 3 não deve ser um nome vil, aplicado por inimigos, mas aceitável pelo próprio anticristo. E 4 deve Helwig considerar Vicarius Filii Dei como uma expansão equivalente do título papal mais curto usado oficialmente, Vicarius Christi, e mostra que ele está em conformidade com esses 4 requisitos, citando Sleidanus em seu Commentaris suis Historicis, livro 2, para o decreto de Enéas Silvias, que emprega apenas o título Vicarius Christi. Explica a escolha de Vicarius Filii Dei, explicando sua ênfase em Vicarius Filii Dei. Esse cidadão, tá aqui o nome dele, ó, Helwig. Helwig verifica isso por meio de suas 4 regras. Então vamos lá, para o que ele escreveu. Ó. Aqui vocês percebem, interessante, aqui é uma citação de um adventista, ó, de um pastor adventista, Leroy Edwin Fromm, citando o Helwig.
citando Helvit. Olha que interessante, um pastor adventista do início do século XIX, início não, né? 1948, citando Helvit. Mas eis que esse nome presente, Vicarius Filii Dei, em todos os sentidos, é o que é exigido. Pois primeiro é um nome latino e traduz com mais exatidão com letras significativas aquele número apocalíptico. Então ele se harmoniza total e sempre com a ordem papal em si. Mesmo que por hipótese, ex hipóstese, como nenhum pontífice nega. Então não é ofensivo ou vil como imposta a ele pelos adversários, mas é especialmente honrosa para este mesmo, venerável e formidável para outros, que todos os pontífices já possuem a si mesmos há mais de 600 anos, como é aparente, e atribuem hoje, desejam ser atribuídos. Por isso eles se gloriam veementemente e se vangloriam com uma voz execrável que mantém compartilhada como estava com o Deus onipotente, o governo em toda a terra nos assuntos humanos. Isto é, o que, entre outras coisas, pois quem pode investigar todas as palavras inchadas das bulas papais? Aquele decreto do Papa Enéas Silvius, que desejou mais tarde ser chamado de Pio, torna claramente evidente aquele decreto publicado no ano de 1459, em Mantua, que John Sladen observa em seus comentários históricos, volume 2, no qual ele, o Papa, tomou cuidado para que ninguém apelasse ao Papa para um concílio, porque ele disse que na natureza das coisas nada maior poderia ser encontrado acima do vigário de Cristo. Fé Profética de Nossos Pais, volume 2, por Leroy Edwin Fromm, 1948, Review and Herald, também na página 607. Veja as páginas 605 a 608, tá? Essas partes em azul aqui é tudo os links, tá? Vocês podem clicar aqui e vocês vão ser direcionados para as respectivas fontes, tá certo? Mas aqui de Andreas Helvit, 1630, Anticristos Romanos. Em 1630, Helvit publicou Anticristos Romanos. Não vou ler tudo isso aqui, tá? Aqui, ó, tá aqui a tradução, ó. Anticristo romano, nomes particulares de traição, opôs-se à glória de nosso Senhor Jesus Cristo, o único sumo sacerdote da igreja, cuja dignidade e autoridade oficial, este vigário do Filho de Deus usurpa e vende enganosamente ao mundo inteiro, sujeitando a Santa Igreja Universal a seu julgamento. Por M. Andrea Helvigium Rectorem. Não vou ler todos esses nomes aqui não, tá? A associação de Helvit de Vicarius Filii Dei com 666 e o papel que esse título desempenhou na história está documentado e discutido em profundidade, mais de 850 páginas, em A Verdade sobre 666 a História da Grande Apostasia, 3 volumes em 1, de Edwin de Cook, copyright 2011. Tá aqui, ó, vocês podem clicar aqui, ó, tá vendo? Só para mostrar para vocês, ó, que você clicando, você é direcionado diretamente. Ó, A Verdade sobre 666, a História da Grande Apostasia. 3 volumes em 1 por Edwin de Cook. Tá tudo aqui, ó. Tá? Ó. Leia exemplos de capítulos. Então tá aqui o livro, tá vendo? Ó? A Verdade sobre 666, a História da Grande Apostasia. Não sei se está tudo aqui, mas tem grande conteúdo, ó. Tá vendo? Muita coisa, muito conteúdo, ó. E tem até o PDF, ó, para baixar, ó. Mas vamos voltar lá, porque eu quero continuar analisando com vocês aqui. Eu sei que o vídeo já ficou longo, já está com mais de 1 hora, mas é importante vocês perceberem aqui, ó. Então aqui tem várias outras fontes que vocês podem consultar. Ó, em 1659, o Vicarius Filii Dei e Vicarius Christi listado como títulos papais equivalentes. Ó, nesse livro aqui, ó, de 1659. Tá vendo aqui, ó? Ó. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês.
Ó, Papa Eft Vicarius Filii Dei. Tá vendo? Eu custei achar, talvez alguém até achou antes de mim, ó. Tá bem aqui, ó, Vicarius Filii Dei. E aqui nesses links vocês podem clicar e vocês vão ser direcionados à fonte original. Tá, ó, Papa João 22 chamando Vicarius Filii Dei, 1669 a 1718. Tá todas as referências aí, ó, nesse site para vocês confirmarem se de fato tem referências que fundamentam isso ou não. Ó, Vicarius Filii Dei listados como títulos papais equivalentes em 1728. Ó, esta antologia eclesiástica de 3 volumes lista nomes, títulos papais encontrados em vários textos de concílios gerais, decretos de Graciano e cartas, bulas dos papas. Olha aqui, ó. Papa Eft Vicarius Filii Dei. Tá vendo aqui? E aqui eu quero mostrar para vocês algo que também nenhum deles diz, que é o significado da palavra vigário. Ó, vigário. Veja o significado dessa palavra, ó. Vigário, religioso que é instituído dos poderes de outro, exerce em seu nome suas funções. Agora olha a segunda definição. Aquele que substitui outro. Então, o vigário do Filho de Deus é aquele que substitui quem? Que substitui o Filho de Deus. Olha o significado dessa palavra. Que está aqui, ó, num documento de 1728. Já vimos vários outros aí, ó, e esse aqui também, ó, Vicarius Filii Dei. Substituto do Filho de Deus. É o título que ainda o identifica como anticristo. Porque a palavra anti, do radical grego, significa não somente aquele que se opõe, mas aquele que se coloca no lugar de. Então, o anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo. E qual o título do bispo de Roma, do pontífice de Roma? Não gosto nem de falar a palavra papa, né? Porque em Mateus 23, verso 9, o Senhor Jesus nos orienta a não chamar ninguém de nosso pai. A palavra papa significa pai. É mais uma evidência de que ele está se colocando no lugar do próprio Deus, quando ele é chamado de papa. Ele se coloca no lugar de Deus e se coloca no lugar de Cristo, se configurando assim, então, como o anticristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo. Então, aqui vocês veem nesse site, ó, deixei aí para vocês aí, né? Para vocês pesquisarem à vontade, tá bom? Vindicação dos Papas, 1756. Ó, Jesus Cristo, Filii Dei Vicarius. Tá vendo aqui, ó? Vincent Haldry, Companhia de Jesus, 1767. Ó, Filii Dei Vicarius, vigário do Filho de Deus. Tá vendo? Tudo aí, ó. Biblioteca, conciliatória. Tá todas as referências aí, ó. Todas as referências para vocês verem aí. Só lembrando que também o texto que eles gostam, o título que eles gostam de assumir, porque eles não assumem que o título do Papa deles é Vicarius Filii Dei. Eles falam que é vigário de Cristo. Esse título também se encaixa como anticristo, porque vigário de Cristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo. Não precisa nem do Filii Dei. Vigário de Cristo, o que se coloca no lugar de Cristo. O anticristo. Tá? O anticristo. Então tá aí, ó. Todas as referências, ó, com imagens das fontes, o ano, ó, 1858. Tá vendo? Ó. Aqui é falando que é da doação de Constantino, onde ele aparece no número 20 do artigo 2, verbete Papa. Indiquei com a seta. Novamente, essa é uma citação da doação de Constantino. Que mesmo sendo um documento forjado, né, mas esse título não é forjado. Existem vários documentos, como vocês estão vendo, que atestam a veracidade dele. Né? Eu não vou mostrar todos, são muitos, tá? Deixa eu subir aqui para o topo. O título
do site aí, ó, Vicarious Filidae 666, o número da besta. O site é esse aqui, ó, biblielightinfo.com/666, tá? Deixei o link aí para vocês. E essa história aqui, ó, vou fazer um outro vídeo, um próximo vídeo para mostrar essa história aqui para vocês, tá? A busca para documentar e autenticar Vicarious Filidae, contada por Robert Franklin Correia, para documentar e autenticar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma história incrível essa história aqui, fascinante. Vocês vão ver que história incrível, uma história digna dos maiores roteiros aí de agente secreto. É muito interessante essa história. Daria até um filme, né? Mas os adventistas modernos não vão fazer um filme sobre isso. Mas no próximo vídeo eu vou contar essa história para vocês. Vou ler essa história aqui com vocês. Vocês vão ler juntamente comigo. Vocês vão ver que história incrível, que mostra que aquela revista, Howard Sunday Visitor, de 1915, onde os próprios católicos assumem que na tiara papal, na mitra papal, existe o título Vicarious Filidae, vocês vão ver como que a igreja conseguiu essa revista e ela tem sob seu poder nos cofres lá da Conferência Geral. Essa história aqui vai mostrar para vocês como isso aconteceu, porque essa revista, depois que ela saiu, isso deu muita conversa, né? Porque os próprios católicos assumindo isso, e essa revista desapareceu. Mas os adventistas, dois pastores, como agentes secretos, conseguiram um exemplar dessa revista e guardaram nos cofres da Conferência Geral. Vou contar essa história para vocês no próximo vídeo. Então não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de compartilhar. Peço que alguém faça chegar esse vídeo, essa série de vídeos para o pastor Arilton Oliveira, né? Quem tiver o contato dele aí, faça chegar para que ele se arrependa das mentiras que ele contou nesse vídeo e ele, se não quiser contar a verdade, mas não conta mentira não, pastor Arilton Oliveira, porque lá em Apocalipse 22, fala claramente, né, que os mentirosos não farão parte. É isso? Tá aqui, ó. Mas ficarão de fora os cães. E quem são os cães? Isaías 56:10 vem dizendo, né? São os pastores. Cães mudos que não sabem ladrar. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Talvez o senhor não ama, pastor Arilton Oliveira, a mentira. Eu não acredito que o senhor ame a mentira, não. Eu acredito que o senhor é sincero no que o senhor fala. Mas aqui está falando para o que ama e o que comete a mentira. E o senhor mentiu e seria muito apropriado, se o senhor quer estar entre os salvos, né, se retratar por essas mentiras e remover esse vídeo aí do seu canal para que outras pessoas não venham ser enganadas, tá bom? Então, a você que acompanhou esse vídeo, quero agradecer pela sua paciência, por ter ficado aí esse tempo todo, tá? Quero pedir que você me ajude aí compartilhando esse vídeo, faça chegar o máximo possível de pessoas, a série toda. Se você assistiu só esse, não assistiu os anteriores, assista desde o início. É importante que você veja aí toda a desconstrução do discurso do pastor Arilton Oliveira e de outros também, né? Porque não é uma questão pessoal, eu não tenho nenhum problema pessoal com o pastor Arilton Oliveira. O que ele falou pode ser o discurso que outros pastores estão falando, outros membros da igreja estão falando, mas é importante que você compartilhe esse vídeo e veja os outros anteriores também, se você assistiu só esse, para você acompanhar a desconstrução desse discurso enganoso, mentiroso, tendencioso, covarde, eu diria, tá? Porque é medo de declarar a verdade,
declarar a verdade certa, doa quem doer, tá bom? Eu também não tenho problema com os católicos, tá? Pelo contrário, eu creio que muitos deles são mais fiéis ao que eles conhecem, na sua sinceridade, do que muitos adventistas, tá? Então fica aqui as minhas palavras de apreço, de compreensão, e peço que, se você gostou, não deixa de dar o like, isso vai ajudar o vídeo a ganhar relevância, e mesmo sendo longo, compartilha e peça para as pessoas assistirem mesmo, insista, assista, porque é importante você assistir, tá? Porque vale a pena, e que Deus continue abençoando a todos. Assista as nossas playlists aí do canal que eu coloquei para vocês, e até o próximo vídeo aí com a história dos agentes secretos adventistas aí que confirmaram a existência daquela revista com aquela declaração tão impactante. Um abraço, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Amém.